Você já imaginou um lugar onde o futuro e o passado convivem lado a lado nas ruas? Um país tão vasto que consegue abrigar mais de 1,4 bilhão de pessoas, mas onde ainda existem regiões praticamente inexploradas? A China, esse gigante asiático, esconde segredos que vão muito além do que os noticiários nos mostram. E hoje vou revelar a você 15 dados absolutamente alucinantes que vão fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre essa antiga civilização. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar suas percepções e expandir seus horizontes. O que você está prestes a descobrir sobre a China não está nos livros de história convencionais nem nos pacotes turísticos tradicionais. São realidades que poucos ocidentais conhecem, mesmo aqueles que já visitaram o país. Você sabia que existe uma cidade inteira na China que foi construída como uma réplica exata de Paris, completa com uma Torre Eiffel? Ou que o governo chinês plantou uma floresta do tamanho de Bélgica em apenas uma década para combater a desertificação? Esses são apenas aperitivos do que você vai descobrir nos próximos minutos. E acredite, o que vem a seguir vai transformar completamente sua compreensão sobre o gigante asiático. A China não é apenas um país, é um universo em si mesma, com contradições, maravilhas e curiosidades que desafiam nossa compreensão ocidental do mundo. Se você acha que conhece a China porque viu documentários ou leu alguns artigos, prepare-se para ter suas certezas abaladas. Antes de mergulharmos nessa aventura, quero que você faça uma coisa. Se possível, assista este vídeo até o final. Cada revelação se conecta com a próxima, formando um mosaico fascinante que só faz sentido completo. E se em algum momento você se surpreender com o que está ouvindo, deixe um comentário com o minuto exato. Quero saber quais informações mais impressionaram você. Vamos começar nossa jornada pelo primeiro fato alucinante sobre a China, algo que desafia nossa compreensão sobre tecnologia e vigilância. Primeiro, a China possui o sistema de reconhecimento facial mais avançado do planeta, capaz de identificar uma pessoa em meio a uma multidão de 80 mil pessoas em menos de um segundo. Este sistema, chamado Skynet, e não é uma referência ao Exterminador do Futuro, está conectado a mais de 200 milhões de câmeras espalhadas pelo país. Para você ter uma ideia da escala, isso significa uma câmera para cada 7 habitantes. Em cidades como Xangai ou Pequim, é praticamente impossível passar um dia sem ser filmado centenas de vezes. Desde o momento em que você sai de casa até o instante em que retorna, seus movimentos são rastreados, analisados e armazenados. Muitos chineses não veem isso como invasão de privacidade, mas como uma ferramenta de segurança pública. Afinal, em um país tão populoso, como manter a ordem sem tecnologia avançada? A China possui cidades fantasmas que poderiam abrigar mais de 65 milhões de pessoas. São metrópoles inteiras com arranha-céus, shoppings, parques e avenidas largas, completamente vazias ou com ocupação mínima. A cidade de Orduz, na Mongólia Interior, foi projetada para 1 milhão de habitantes, mas tem menos de 100 mil pessoas vivendo lá. Por que construir cidades onde ninguém vive? A resposta envolve economia, política e planejamento de longo prazo. O governo chinês investe em infraestrutura para manter o crescimento econômico acelerado e, ao mesmo tempo, prepara-se para a migração em massa do campo para as cidades nas próximas décadas. É um planejamento urbanístico sem paralelo na história humana. Vocês conseguem imaginar como é caminhar por uma cidade moderna completamente vazia? Prédios reluzentes, parques imaculados, avenidas largas e praticamente nenhum sinal de vida humana? É como um cenário pós-apocalíptico, exceto que tudo está novo e bem cuidado. Se você está gostando deste conteúdo e quer mais descobertas surpreendentes sobre culturas ao redor do mundo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Cada inscrição nos permite continuar trazendo estes conteúdos diferenciados que você não encontra em qualquer lugar. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo este tipo de conteúdo que expande nossos horizontes. Terceiro, na China existe uma montanha com um elevador externo de 426 metros de altura. O elevador Bailong, na província de Hunan, é considerado o elevador exterior mais alto do mundo.
Em apenas 1 minuto e 48 segundos, ele transporta turistas do sopé da montanha até o topo, oferecendo vistas de tirar o fôlego do Parque Florestal Nacional de Jandiajay, o mesmo que inspirou as montanhas flutuantes do filme Avatar. Imagine estar dentro de uma caixa de vidro subindo pela lateral de uma montanha íngreme, com um abismo logo abaixo de seus pés. Para muitos visitantes, é uma experiência aterrorizante e maravilhosa ao mesmo tempo. Os engenheiros chineses tiveram que desenvolver tecnologias específicas para lidar com o peso, a velocidade e a segurança em condições climáticas extremas. Quarto, a China criou um sistema de crédito social que avalia o comportamento de cada cidadão. Imagine um país onde cada ação que você realiza, desde pagar suas contas em dia até ajudar um idoso a atravessar a rua, é registrada e convertida em pontos. Esses pontos determinam seu acesso a serviços, empréstimos e até mesmo a possibilidade de viajar de avião ou trem de alta velocidade. Pessoas com pontuação alta recebem benefícios, como taxas de juros reduzidas, acesso prioritário a serviços públicos e até descontos em contas de energia. Já aqueles com baixa pontuação podem enfrentar restrições severas, como proibição de comprar passagens aéreos ou ingressos para eventos culturais. É um sistema que transforma a própria vida em um jogo, onde cada cidadão busca constantemente melhorar sua pontuação. Mas quais são os critérios exatos que definem essa pontuação? E o que acontece quando o sistema comete um erro? Quinto, a Grande Muralha da China não é visível do espaço a olho nu, ao contrário do que muitos acreditam. Este é um dos mitos mais persistentes sobre a China, repetido até mesmo em livros escolares. Na verdade, astronautas confirmaram que, da órbita terrestre, a muralha se mistura à paisagem e é praticamente indistinguível das formações naturais ao redor. O que torna esse fato interessante não é apenas desmentir um mito popular, mas entender por que ele surgiu e se mantém vivo. A ideia de uma estrutura humana visível do espaço alimenta nosso orgulho coletivo nas realizações da engenharia antiga. É quase como se precisássemos acreditar que nossos ancestrais foram capazes de modificar a face do planeta de forma tão dramática. A Grande Muralha, no entanto, continua sendo uma das maiores obras arquitetônicas da história. Com mais de 21 mil quilômetros de extensão total, considerando todos os ramais e seções, ela foi construída ao longo de 2 milênios por diferentes dinastias. Algumas partes da muralha são tão íngremes que soldados precisavam subir usando cordas. Sexto, a China possui a ferrovia mais alta do mundo, alcançando mais de 5.000 metros acima do nível do mar. A ferrovia Qinghai-Tibete atravessa o Planalto tibetano em condições extremas, com temperaturas que podem chegar a 40 graus negativos no inverno. Para construir essa linha férrea, engenheiros tiveram que desenvolver soluções para problemas nunca antes enfrentados. Como manter os trilhos estáveis em um solo que congela e descongela constantemente? Como suprir os trens com oxigênio suficiente para os passageiros em altitudes onde o ar é extremamente rarefeito? Os vagões são pressurizados como aviões e equipados com suprimento de oxigênio para cada passageiro. Médicos viajam em todos os trens para atender emergências relacionadas ao mal da altitude. É uma conquista da engenharia moderna que rivaliza com as grandes maravilhas do mundo antigo. Sétimo, a China é o maior produtor e consumidor de cimento do planeta. De fato, entre os anos de 2011 e 2013, a China usou mais cimento do que os Estados Unidos em todo o século XX. Isso mesmo, em apenas 3 anos, eles utilizaram mais desse material de construção do que os americanos em 100 anos. Essa quantidade astronômica de cimento foi utilizada para erguer cidades inteiras, barragens gigantescas, rodovias e ferrovias que cruzam o país de ponta a ponta. O ritmo de construção é tão acelerado que é comum ouvir a expressão: na China, um arranha-céu nasce a cada 5 dias. Para contextualizar, imagine toda a infraestrutura de uma cidade como São Paulo sendo construída em questão de meses, não de décadas. É um ritmo de desenvolvimento urbano sem precedentes na história humana, impulsionado por uma migração interna massiva e por políticas governamentais focadas em urbanização. Se este vídeo está te surpreendendo, deixe um valeu demais nos comentários.
Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que desafiam nossas percepções sobre o mundo. E lembre-se que seu apoio financeiro ao canal permite que possamos viajar e trazer histórias autênticas diretamente dos lugares mais fascinantes do planeta. Oitavo, a língua chinesa escrita não possui alfabeto. Em vez de letras que representam sons, o chinês usa ideogramas, que representam conceitos inteiros. São mais de 50.000 caracteres, embora uma pessoa educada normalmente conheça entre 3.000 e 4.000. Isso significa que, para ler um jornal comum, você precisa memorizar milhares de símbolos diferentes. Cada caractere tem sua própria história, evolução e significado. Muitos deles começaram como desenhos simples há mais de 3.000 anos e foram se estilizando com o tempo. Por exemplo, o caractere para montanha, yan, originalmente parecia um desenho simplificado de 3 picos. O caractere para rio, kan, lembra a água fluindo. Aprender a escrever em chinês não é apenas dominar um sistema de comunicação, é mergulhar em uma forma de arte visual com milhares de anos de história. Nono, a China possui o trem de levitação magnética comercial mais rápido do mundo. O Shanghai Maglev atinge velocidades de 430 km por hora, fazendo o trajeto do Aeroporto Internacional de Pudong até o centro da cidade em apenas 7 minutos. A tecnologia Maglev, abreviação de Magnetic Levitation, elimina o atrito entre o trem e os trilhos, permitindo velocidades muito superiores às dos trens convencionais. O trem literalmente flutua alguns centímetros acima da pista, impulsionado por campos magnéticos. Quando você está dentro do Maglev a plena velocidade, a paisagem lá fora se torna um borrão. É como estar em uma nave espacial que desliza silenciosamente, sem as vibrações e os fluidos típicos dos trens tradicionais. A China não apenas dominou essa tecnologia futurista, mas a transformou em um serviço cotidiano utilizado por milhares de pessoas diariamente. Mas o que aconteceria se um dia esses poderosos ímãs falhassem durante a viagem? Décimo, a China possui a maior população de ateus e não religiosos do mundo. Em um país onde as tradições confucionistas, taoístas e budistas têm milhares de anos, mais da metade da população se declara não religiosa ou ateísta, segundo pesquisas recentes. Isso se deve em parte às políticas governamentais das últimas décadas, mas também a uma longa tradição filosófica que sempre deu mais ênfase à ética prática e às relações humanas do que a doutrinas sobrenaturais. O confucionismo, por exemplo, embora frequentemente classificado como religião no Ocidente, é mais precisamente um sistema ético e político. Ao mesmo tempo, práticas como o Feng Shui, a medicina tradicional chinesa e festivais como o Ano Novo Lunar continuam sendo parte integral da vida chinesa, criando uma relação única com a espiritualidade que não se encaixa facilmente nas categorias ocidentais de religioso ou secular. 11º. A China possui uma réplica em tamanho real do Titanic sendo construída na província de Sichuan, a mais de 1.000 quilômetros do oceano mais próximo. Este Titanic terrestre está sendo erguido como parte de um parque temático e custará aproximadamente 165 milhões de dólares. O navio não apenas reproduzirá fielmente o exterior do transatlântico original, mas também seus interiores luxuosos, incluindo a famosa escadaria, os salões de primeira classe e até mesmo as caldeiras. Os visitantes poderão experimentar como era estar a bordo do lendário navio, inclusive com uma simulação do iceberg e do naufrágio. É um exemplo fascinante da obsessão chinesa por recriar marcos culturais ocidentais. Além do Titanic, a China possui réplicas do Coliseu Romano, da Torre Eiffel, da Tower Bridge de Londres e até mesmo de cidades inteiras como Veneza, completas com canais e gôndolas. 12º. O maior edifício do mundo em termos de área está na China. O New Century Global Center, em Chengdu, possui uma área de 1.700.000 metros quadrados, o suficiente para abrigar 20 óperas de Sydney. O complexo inclui shopping centers, hotéis, escritórios, teatros e até mesmo uma praia artificial com o maior céu artificial do mundo, que simula o amanhecer, o pôr do sol e as estrelas. Para manter a praia confortável durante o ano todo, o edifício utiliza um sistema de controle climático que mantém a temperatura entre 24 e 30 graus Celsius, independentemente do clima externo.
É como uma pequena cidade completamente fechada, onde você poderia teoricamente viver sem nunca precisar sair. Esta megalomania arquitetônica reflete uma característica cultural chinesa, a crença de que maior é melhor, de que tamanho e escala são demonstrações de poder e prosperidade. É uma filosofia que remonta aos tempos imperiais, quando os palácios e monumentos eram construídos em escala colossal para impressionar tanto os súditos quanto os visitantes estrangeiros. 13º. A China está construindo uma grande muralha verde para deter o avanço do deserto de Gobi. Este projeto de reflorestamento, o maior do mundo, pretende plantar 100 bilhões de árvores até 2050, criando uma barreira florestal com mais de 4.500 quilômetros de comprimento. Desde o início do projeto, em 1978, já foram plantadas mais de 66 bilhões de árvores, cobrindo uma área maior que a Alemanha. Os resultados já são visíveis. Tempestades de areia que costumavam atingir Pequim com frequência diminuíram significativamente e áreas anteriormente áridas estão lentamente se transformando em terras cultiváveis. Este esforço monumental demonstra como a China aborda os problemas ambientais, com planejamento de longo prazo e mobilização de recursos em escala nacional. Enquanto muitos países discutem medidas contra as mudanças climáticas, a China já está literalmente mudando sua paisagem para enfrentar o desafio. Mas será que este gigantesco esforço de reflorestamento conseguirá mesmo deter o avanço implacável do deserto? 14º. A China tem um programa espacial ambicioso, que inclui planos para uma base lunar permanente até 2035. Enquanto a atenção da mídia ocidental frequentemente se concentra na NASA ou na SpaceX, a agência espacial chinesa tem alcançado marcos impressionantes nas últimas décadas. Em 2019, a China tornou-se o primeiro país a pousar uma sonda no lado mais distante da Lua, revelando dados inéditos sobre a face oculta do nosso satélite natural. Em 2021, colocou com sucesso sua própria estação espacial em órbita, a Tiangong, que significa Palácio Celestial. O programa espacial chinês não é apenas uma questão de prestígio nacional, mas parte de um plano estratégico para garantir acesso a recursos extraterrestres no futuro. Há pesquisas avançadas sobre mineração lunar e utilização do regolito lunar, o solo da Lua, como matéria-prima para construções espaciais. 15º. A medicina tradicional chinesa é oficialmente reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, apesar das controvérsias sobre sua eficácia científica. Com mais de 2.000 anos de história, esta abordagem médica integra acupuntura, fitoterapia, massagem tuína, qigong e dietas específicas para tratar e prevenir doenças. O que muitos não sabem é que a medicina tradicional chinesa e a medicina ocidental coexistem lado a lado nos hospitais chineses modernos. Um paciente com câncer pode receber quimioterapia pela manhã e acupuntura à tarde, como parte de um tratamento integrado. Médicos formados nas melhores universidades prescrevem tanto antibióticos quanto decocções de ervas, dependendo do caso. Esta integração entre o antigo e o moderno é um reflexo da própria sociedade chinesa, uma civilização que consegue manter suas tradições milenares enquanto avança na vanguarda tecnológica global. É um equilíbrio delicado entre honrar o passado e abraçar o futuro. A China que vemos hoje é resultado de um processo histórico único, onde tradição e inovação não são forças opostas, mas complementares. É um país que construiu cidades futurísticas ao lado de templos ancestrais, que desenvolveu tecnologias de ponta enquanto preserva medicinas milenares, que abraça o capitalismo global sem abandonar completamente seus princípios socialistas. Estes 15 fatos alucinantes sobre a China apenas arranham a superfície do que esse país fascinante tem para oferecer. Cada província, cada cidade, cada vila tem suas próprias peculiaridades e maravilhas que merecem ser exploradas e compreendidas. Se você chegou até aqui, saiba que esta jornada pelo gigante asiático está apenas começando. Há muito mais a ser descoberto, muito mais a ser compreendido sobre este país que, querendo ou não, está moldando o futuro do nosso planeta.
Mas será que estamos realmente preparados para entender a China em toda a sua complexidade? Ou continuaremos presos a estereótipos simplistas sobre o gigante comunista? O que mais existe por trás das notícias que recebemos sobre este país enigmático? Descubra nos próximos vídeos. Se você gostou deste conteúdo, deixe um valeu demais nos comentários. Seu apoio financeiro é fundamental para que possamos continuar trazendo estas histórias fascinantes de lugares distantes diretamente para sua tela. Cada contribuição nos permite ir mais longe, investigar mais profundamente e trazer conteúdos cada vez mais surpreendentes. Até o próximo vídeo!